Senhor e preparar o nosso coração e orar também, agradecer ao Senhor por este retiro que já passou ontem e pedir a Deus para que Deus venha estabelecer esses novos convertidos na palavra de Deus, firmemente no caminho do Senhor e fazer com que as raízes da vida cristã possam dar frutos, frutos necessários, frutos de justiça e orar para que o Espírito Santo venha dar-lhes fome e sede para a palavra de Deus. Vamos orar e falar com o Senhor para que as decisões que foram tomadas por esses novos convertidos, ninguém há de tirá-los do caminho do Senhor. Vamos orar e falar com o Senhor neste exato momento, pedir a Deus para desconectar esses novos convertidos de todas as fragmentas do maligno e tudo quanto não convém. Deus vem tirá-los desses maus caminhos e fazê-los firmar no caminho de Deus e permanecer na palavra de Deus. Eu creio que nós que cá estamos nesta hora estamos a orar. Vamos orar e falar com o Senhor para que Deus possa desconectar esses novos convertidos de toda má influência e fazê-los permanecer na fé. Irmãos, estamos a orar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós ainda vamos orar para que Deus possa cercar todos esses novos convertidos, dá-los mentores de Deus, discipuladores fiéis, líderes e guias fiéis. Vamos orar. Todas as almas que Deus tem colocado em nossas mãos, nós não devemos guiá-los para a desviação, mas devemos ensiná-los o caminho do Senhor. Não trazer a palavra de desânimo, palavra de provocação, palavra que incita a ira. Não, vamos levantá-los e fazê-los permanecer na fé e movê-los para que eles continuem no caminho do Senhor. Estamos a orar, vamos pedir ao Senhor esta graça. Em nome de Jesus nós oramos. Vamos pedir ao Senhor para que Deus possa fortalecê-los de todas as tentações que eventualmente levantarão nos seus caminhos, perseguições de pais, colegas e todos os outros. Vamos orar, pedir ao Senhor que Deus possa fortalecê-los, que Deus possa dar graça para vencer e manter firme, não importa a situação que levanta. Que Deus possa dar a graça para vencer, a graça para resistir todas as formas de perseguições que estão a levantar. Vamos pedir ao Senhor que garante-nos, nós discípulos de Cristo, nós que nascemos no Senhor, que Deus nos conceda a sabedoria, o amor, a paciência para segui-los e dar-lhes o seguimento necessário para que venham permanecer no Senhor. Não movê-los para desânimo, pedir a Deus para que Deus nos dê a paciência, fazer tudo necessário para que eles venham firmar. Nós devemos relembrar que o Espírito Santo colocou essas almas diante de nós. Contudo, esta é a nossa responsabilidade em dar-lhes o seguimento necessário para que permaneçam na fé. Vamos pedir a Deus para que remova todas as dúvidas no coração, na mente, que está a lançar medos nos seus corações. Roguemos ao Senhor para que Deus remova todo tipo de confusão, medo das suas vidas. Vamos pedir ao Senhor para que essas almas venham permanecer na fé. Então é a nossa responsabilidade fazê-los permanecer na fé e que eles venham seguir diligentemente o caminho do Senhor e que eles não venham voltar para o seu vômito, não venham voltar para o seu mau caminho. Em Atos 21, Atos 14, verso 2, confirmando as almas, os discípulos,
exortando-os para permanecer na fé, para que, apesar de todas as tribulações, eles possam entrar no reino. Nós devemos exortá-los, confirmá-los, dando a necessária continuidade, até que eles venham amadurecer na fé. É a nossa responsabilidade sagrada, a nossa responsabilidade em fazê-los permanecer. Roguemos ao Senhor, pedimos ao Senhor esta graça. As almas que nós convidamos e pregamos o Evangelho estão na fé. Em nome de Jesus, nós oramos. Pai, nós louvamos, nós te agradecemos pelas almas que trouxeste ao reino neste retiro que concluiu ontem. Nós te agradecemos, Senhor, tudo quanto fizeste para nós. Pedimos a ti, ó Senhor, assim como nós colocamos essas almas nas tuas mãos, a graça, a sabedoria e a força para seguir e conservá-los no caminho do Senhor, conceda-nos em nome de Jesus. Obrigado por responder às nossas orações. Como nós continuamos, permita que teu Espírito continue conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Um grande amém. Pai, nós te agradecemos pelo desafio que tens concedido. Obrigado pelo exemplo que tens colocado. E disseste, nós devemos fazer a obra do Pai. A obra que fizeste e disseste na tua palavra que deves fazer. Senhor, nós oramos. Impacta essa mesma convicção, essa mesma paixão, esse mesmo desejo, essa mesma determinação em todos os corações, em nome de Jesus. E assim como nós viemos para estudar a tua palavra, rogamos que faremos a mesma em nome de Jesus. Não seremos apenas ouvintes em nome de Jesus. Obrigado pela resposta da oração. Em nome de Jesus, nós oramos. Nós estamos a voltar para Judas, capítulo 1, lendo versículo 17. Judas 1, versículo 17. Amados, lembraos da palavra que foram ditas pelos apóstolos de Jesus Cristo. E no verso 18 está a dizer que eles têm dito que haverão os que hão de falar mal da palavra, que vão andar de acordo com a sua própria perdição, de acordo com o seu próprio mal. Então, são esses que separam a si próprios e vivem na sensualidade e têm e não têm espírito de Deus. Olha esta palavra novamente no verso 17, está a dizer lembra. Amados, lembra. Nós devemos lembrar. Esta palavra vai em toda a Bíblia, lembrar-vos. Desde o início, e na verdade, o desafio que o homem e a mulher têm, o desafio que a humanidade tem, é que as pessoas normalmente não lembram coisas boas, coisas certas no tempo certo. Se a Eva lembrasse daquilo que Deus disse, se Adão lembrasse daquilo que Deus disse, e quando nós olhamos, todos nós, todas as tribos, todas as nações, o povo de Israel em particular, se eles lembrassem do tempo dos desafios, e se lembrassem da palavra de Deus, no tempo das tentações, se lembrasse da palavra de Deus no tempo da ofensa. Quando nós estamos prontos a tomar ofensas porque a pessoa fez isso, fez aquilo, e a malícia está pronta para estar no teu coração. Lembra da palavra do Senhor no momento da dor, no momento de enfermidade, no momento de desafios e problemas. Nós devemos lembrar.
no tempo da alegria, quando algo bom acontece e nós temos o cenário, estamos alegres acerca da vida, devemos lembrar. O problema é que nós não lembramos das palavras certas, no tempo certo, para que venhamos fazer aquilo que não deveríamos ter feito. Às vezes nós não lembramos, estamos descorajados, devemos lembrar, porque há medo no coração e nós não lembramos e pecamos contra Deus. Então, a palavra em nossa vida, coisas importantes em nossa vida, os princípios pela qual nós vivemos, para que sejamos vitoriosos todos os dias, vencedores todos os dias, vencendo todos os dias, nós devemos relembrar que há uma promessa que devemos lembrar, há uma profecia que sempre devemos lembrar, há preceitos que nós devemos lembrar e há princípios, convicções e há algo que nós devemos firmar nele todo esse tempo, até que o tempo vem, nós devemos lembrar. Então, há tempo de apostasia, falsos profetas que vêm diante do nosso caminho e querem vender os seus erros, as suas falsas doutrinas. Esse é o tempo que devemos lembrar. Tudo quanto nós estamos aprendendo durante todos esses anos, desde que convertemos. Então, a palavra está a dizer, amados, lembrai-vos, não, esse Judas, ele escreveu acerca da necessidade de batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. E ele está a nos dizer, as pessoas que estavam buscando desviar da palavra, criar confusão, buscar a destruição, então eles deviam manter na fé dos pais. Então ele está a dizer que se esta fé vai manter viva no coração, na nossa vida, para que venhamos andar nele, tudo quanto nós fazemos, nós devemos lembrar. E aqui está dizendo no versículo 17, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos a observar a mensagem hoje, lembrando da palavra e perseverar. Lembrando da palavra e perseverar. Lembrar da palavra e continuar na fé. Lembrar da palavra e batalhar pela fé. Uma fé que uma vez foi dada aos santos. Nós esquecemos o passado, mas nós devemos lembrar a palavra de Deus. Nós esquecemos as ofensas, as malícias, mas devemos esquecer as iras passadas, os comportamentos passados que nos ofenderam e que nos fez ficar nervosos. Nós estamos no perigo do julgamento de Deus, esquece todas essas coisas. Mas acordamos pela manhã, devemos lembrar o que é que Deus quer que eu faça hoje. Nós devemos lembrar isso. Então vamos continuar na vida, estamos ativos e devemos fazer o que Deus ordenou que façamos. Então nós fazemos isso lembrando. É quando nós lembramos é que a nossa vida será positiva. É quando nós lembramos coisas certas no tempo certo é que a nossa vida será aproveitável. É quando nós lembramos e vamos continuando na palavra e no caminho, nas responsabilidades que nós temos. Então é quando nós lembramos, aqui está a dizer, lembrai-vos da palavra. E por esta razão, nós lembramos as coisas certas no tempo certo, lembramos as razões pela qual nós caímos na terra e estamos, quando nós lembramos constantemente, continuamente, consistentemente e sempre lembramos que essas são as palavras que Deus tem nos concedido. O vento está soprando, não lembra o vento, lembra da palavra. As tempestades se levantaram, não lembra para as tempestades, lembra da palavra. As contradições cá estão, oposições da vida, pressões, dores, ataques, não olha para dores e ataques e pressões, mas lembra. Quando nós colocamos essas palavras diante de nós e lembramos que este é o caminho onde a nossa virtude,
a nossa vitória se estende. Lembra da palavra e persevera. Este é o título da nossa mensagem nesta noite. Vamos ver três primeiros pontos. As palavras autoritativas dos apóstolos nesses últimos tempos. Então, é o que nós devemos lembrar. Ponto número 2. Ponto número 2. A apostasia mundana e audita. Nesses últimos tempos, a apostasia, nós devemos lembrar da coragem, da audácia dos apóstatas. É o segundo ponto, a audácia mundanismo da apostasia desse último tempo. Número 3, o pagamento maligno da apostasia desse último tempo. Número 1, as palavras com autoridade, as palavras autoritativas dos apóstolos nesses últimos tempos. Voltando nós para Judas, capítulo 1, versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos. Então, as pessoas justas, as pessoas que estão andando no caminho de Deus, nascido pelo Senhor, e como nós nascemos pelo Senhor, nós seguimos ao Senhor, nós seguimos o caminho do Senhor, seguimos a palavra de Deus e andamos conforme a sua palavra e tornamos amados no caminho do Senhor. É disso que nós devemos lembrar. Nós devemos lembrar da palavra de Deus e lembrar da palavra dos apóstolos. No verso 18, o Senhor está a nos dizer, os quais vos diziam, e como nós lemos nas escrituras desses apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e temos Atos dos Apóstolos, e temos as epístolas, e aqui eles têm nos dito, têm nos falado, eles têm nos falado que haverá escarnecedores, aqueles que andam na dúvida, aqueles que gostam de debater, aqueles que rejeitam a palavra. Então, eles levantarão no último tempo e que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Eles não andam de acordo com a palavra, eles não andam de acordo com a palavra e o evangelho de Deus, eles não andam de acordo com o evangelho e o desejo revelado de Deus, eles andam de acordo com a sua depravidade, de acordo com o seu pecado, de acordo com a sua carnalidade, de acordo com o seu pecado e a natureza pecaminosa. Mas nós temos a palavra da autoridade dos apóstolos para estes últimos dias. Então, 3 pontos nós vamos considerar neste primeiro ponto. A profecia absoluta antes do advento de Cristo. Então, antes que Cristo venha, antes que a trombeta soa, então nós temos as profecias absolutas antes do advento de Cristo. A linha B, ou número 2, nós temos a palavra absolvida, a palavra que entra no nosso coração, a palavra que entra na nossa mente, a palavra que entra em nós. Então nós absorvemos a palavra, retenhamos toda a palavra. Então as profecias absolvidas dos apóstolos de Cristo. E número 3, vamos agora ver número 3, devemos receber. Então nós devemos receber, número 3, as proclamações absurdas dos apóstatas contra Cristo. Número 1, nós temos a absoluta profecia antes do evento de Cristo. Em Mateus 24, Cristo revela a palavra que ele tem dado. E essas palavras são certas, porque os céus e a terra definitivamente passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Mateus 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por favor, sempre lembra disso. Não deves esquecer, há crentes amados no Senhor, eles vivem como que não houvesse enganadores no mundo.
filhos de Deus, eles recebem tudo, escutam todo tipo de mensagem, colocam tudo na sua boca, abrem os ouvidos para ouvirem tudo, eles seguem tudo, recebem tudo, seguem todas as pessoas que carregam Bíblia, mas o Senhor está a dizer, e é o que nós devemos lembrar, muitos falsos profetas levantarão. Verso 12 está a dizer, e por se multiplicar a iniquidade, devemos lembrar isso. Será que nós estamos a lembrar disso? Que a iniquidade multiplicará. Olha para a direita, há pecado ali. Para a esquerda, há pecado ali. Vai para a Europa, há pecado ali. Vai para o terceiro mundo, há pecado ali. Todos os lugares que nós agora vamos, nesse último tempo que nós estamos a viver, há pecado em todo lado. Essas são as palavras que nós devemos lembrar. É que devemos andar sempre orando, vigilantes e andar com o Senhor constantemente. Qual é a razão? Porque a iniquidade habitará abundantemente e o amor de muitos friará. Verso 13 nos diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, dentro de toda a confusão, toda a corrupção, toda a sensualidade, todo o pecado, tudo quanto tem se levantado no mundo, mesmo assim, os amados, os verdadeiros filhos de Deus, devemos viver vitoriosamente acima de todas essas coisas do mundo. E aqui vai dizer, aquele que permanecer até ao fim, esse será salvo. É o que devemos lembrar. Devemos lembrar, aqueles que caem do outro lado, não há salvação. Aqueles que são pisados, não há salvação. Aqueles que caem, são atraídos para a coisa do mundo e vivem numa vida de distração, não há salvação ali. Mas aquela que permanecer até ao fim, esse será salvo. Verso 14 nos diz, e este evangelho, não há outro evangelho, este evangelho não há outra possibilidade, essa mensagem não há outra mensagem, esse evangelho será pregado a todo o mundo, a testemunho para a todas as nações. Então virá o fim do mundo. Então, é o que o Senhor está a dizer que devemos lembrar. Verso 24. Verso 24, o Senhor está a dizer, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígio que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Verso 25, eis que vos tenho predito. Então, o Senhor nos disse, antes que essas coisas venham a acontecer, o Senhor nos falou com antecedência. E nós hoje agora estamos a ver nos últimos dias, nos tempos finais. Devemos lembrar isso em particular. Verso 35, Mateus 24, 35. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Amém para ti em particular. Marcos capítulo 13, verso 22. Então, aqui está a palavra do Senhor novamente. E aqui está a dizer falsos cristos, falsos profetas, levantarão e farão sinais e maravilhas. Agora, sinais e maravilhas é sempre que atrai pessoas. Mesmo até crentes que acreditam na palavra de Deus, sinais e maravilhas, mortos foram ressuscitados, sinais e maravilhas, e inchaço mioma desapareceu, sinais e maravilhas, chamam a atenção das pessoas. E a pessoa diz a chuva para, sinais e maravilhas. E quando a pessoa vê sinais e maravilhas, eles não olham mais para a doutrina. Eles não olham mais para o estilo e a maneira de vida. Eles não olham mais para o seu casamento, não olham para a sua família, não olham mais para nada. Tudo quanto eles focam nele, mesmo no privado ou no público,
eles não olham mais absolutamente para nada, eles não olham mais para ocultismo naqueles lugares, tudo quanto estão a observar são sinais e maravilhas. Eles contribuem dinheiro, vão para a reunião e promovem essas reuniões. Mas Jesus está a dizer: falsos cristos, falsos profetas levantarão e farão sinais e maravilha para seduzir, para enganar, para entreter. E se fosse possível, até os que são escolhidos serão enganados. Verso 23. Mas vós vedes, lembra disso. Cristo está a dizer, o nosso Salvador, nosso Senhor, ele disse: vós vedes, eis que de antemão vos tem de tudo. Então ele quer que o crente, todos os crentes, devem tomar isso. Devemos ter cuidado. Porque está a dizer: vedes que ele que de antemão vos tem dito tudo. Olha o verso seguinte aqui. Ele vai dizer: ora, naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá. Então, esse tempo ainda está para vir. E a lua não dará a sua luz. E quando nós olhamos para Hebreus capítulo 1, lendo o versículo 1, Hebreus 1, verso 1. Hebreus 1, verso 1. A certeza que Deus nos dá é que no último tempo Deus enviará o seu único filho. Então ele há de declarar o seu poder, a sua mensagem, a sua profecia, os preceitos, e vai nos dar orientação em tudo isso. Então, isso já cumpriu quando Cristo veio. Então, Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou neste último tempo dia pelo Filho. Verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, aquele que ele foi apontado, aquele que tem feito a palavra, é ele que está a falar conosco. Na palavra que nós lemos, Mateus, Marcos, Lucas, João, essa é a palavra que o Pai enviou através do seu Filho. Todas as palavras que nós lemos em Atos do Apóstolo. É o que o Pai disse ao Filho: quando o Espírito Santo viesse, vos ensinaria todas as coisas e traria à vossa lembrança todas as coisas. Tudo quanto nós lemos nas epístolas, em Romanos, Coríntios, em Gálatas, em todas as epístolas, que o Espírito Santo ensinaria aos apóstolos. E Jesus disse, todas as palavras que nós lemos em Apocalipse, Jesus disse, enviou seu anjo e trouxe essas palavras. No Novo Testamento é aquilo que o Pai enviou seu Filho para dar à igreja. E está a ser dito, lembra, Atos 3. Nós devemos ler verso 22. Atos 22, porque Moisés disse ao Pai que um profeta levantará pelo vosso Deus. Está a falar acerca de Cristo. Antes de Cristo viesse, ele profetizou acerca disso, que levantaria um profeta como Moisés. Então devemos lembrar tudo quanto ele diz, devemos lembrar. Não devemos passar isso, não, já lemos isso antes, devemos manter nisso. Devemos lembrar, porque essas são as palavras que Deus deu ao seu único filho. Ele disse que ele há de ouvir e dizer tudo quanto ouviu. Olha, versículo 23. Verso 23 está a dizer: e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada. De Novo Testamento. Aqui está a referir a Cristo.
Devemos destruir tudo isso no meio das pessoas. Tudo quando não convém. Todos quando não estão a ouvir ao Senhor. Tudo quando estão a ouvir do Senhor, melhor juntar com as pessoas que têm uma nova mensagem. Estão firmes para dizer à audiência e para colocar isso em todo lugar que todos possam ver. Então Jesus disse: não aceitamos mais isso, mas eu agora tenho a revelação. Eles ouviram, eles estavam aqui, ouviram alguma coisa que Jesus tem ensinado. Então eles lavam isso completamente, dão a pessoas. Então eu não sabia que havia pessoa, infelizmente para ele. Eles cortam tudo isso e enviam para os outros. E outros sabem quando é que já recebi isso, eles já gastaram tempo para passar falando doutrina falsa. Doutrina e ensinamento dos falsos profetas. Não expressaremos a palavra de Cristo, nascido de novo. Não expressaremos a palavra de Cristo, aquele que foi santificado e santo e puro. Não vamos espalhar a palavra de Cristo, que Cristo voltará. E somente aquele que vive pela palavra de Deus são as pessoas que vão entrar nos céus e vão escapar do inferno. Mas nós temos que aquele que não ouviu a palavra de Cristo será destruído do meio do povo. Olha, verso 26. 26. 26 que Deus tem inventado Jesus. Tem levantado Jesus e enviou para que nos abençoe. Que a sua palavra nos garante grande graça. A sua palavra nos faz vitoriosos de bênção. É mutar. Devemos sair do mau caminho. Eu oro que a palavra de Deus fará isso em nós, em nome de Jesus Cristo. Olha, número 2. Número 2, profecias absurdas. Pela profecia de Cristo, vamos pegá-lo, vamos injetá-lo, vamos pregar para nós próprios e aplicar isso na vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos absorver tudo quando recebemos. Tudo quando recebemos, meditamos e digitamos até que toda parte. E vamos olhar para 2 Pedro, capítulo 3, lendo o versículo 2. 2 Pedro 3, verso 2. Para que possamos estar atentos à palavra que foi nos dito. E dizendo, e aqui está a dizer, dizendo que devemos permanecer como desde o princípio. Devemos ser vigilantes, tomar cuidado. E alguma coisa acontece, alguém quer lutar, não olha para ele, então tenha atenção com a palavra de Deus. Alguém quer que entres na ira e comece um argumento. Tenha a mente para pensar acerca disso. Jesus está a dizer que aquele que tem o nervosismo contra seu irmão, contra sua irmã, e contra o seu marido, contra sua esposa, estão com ira do irmão, eles estarão no perigo para o inferno. Sempre lembra disso. Não apenas cai nas flechas que o inimigo está a colocar. Sempre lembra a palavra dos santos profetas e lembra sempre da palavra dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos diz em Atos 20, 30. E aqui está o que devemos lembrar. E de nós próprios. Nós próprios. Falar coisas pervertidas vai tirar o discípulo diante dele. Então, essas são as palavras do apóstolo. E que nós devemos relembrar que nós próprios, muitos nos seguem.
Nós temos muito dentro da igreja para fazer, e nós temos o distrito ali, temos o grupo aqui, e nós temos os distritos aqui antigos, em Lagos, temos regiões, temos o Estado, temos as nações, e nós ouvimos essa condição evangélica. Segunda-feira há muita coisa para fazer, mas há pessoas que levantam aquilo que tem que fazer dentro da igreja, com a igreja, através da igreja, não é suficiente para ele. E se não há muita coisa para fazer, deves ocupar. Se está acordado 24 horas por dia, dia e noite, mensagem para distribuir, mensagem para colocar no lugar, mensagem para pregar. Podemos ter cruzadas, podemos fazer evangelismo, podemos fazer reunião aberta, podemos ter oração, reunião de oração. Fazemos tudo que beneficia a vida de outras pessoas, mas para nós próprios. O homem levantará e fará coisas pervertidas. Mudaram a palavra de Deus. A mente com falsos profetas no mundo. Apóstolos, discípulos, seja quem for, nós submetemos completo ao Senhor e tornamos ao discípulo do Senhor. E como é que a pessoa tem que tomar uma outra pessoa do estudo bíblico que está a pregar a palavra? É por isso que somos desenvolvidos, é por isso que nós crescemos, e é isso que nos faz fortes. Agora, outros querem fazer uma outra coisa, enquanto o estudo bíblico está aí, ela está a fazer uma outra coisa, então estás a conduzir a tua vida fora. Não é suficiente de ser discípulo de Cristo, não há suficiente ouvir a sã doutrina, não estamos felizes por receber essa palavra. Quando éramos mais novos, outras pessoas tinham a chance para beber essa água da vida. E agora está a jogar fora para ir a chegar, por estar poluído. E isso não está certo, isso é desviar, isso é esquecer que acabaram de Jesus no palácio. Isso não pode esquecer da palavra dos apóstolos. Eu oro que Deus vai nos fazer vigilantes em nome de Jesus. Vai nos fazer manter a palavra e não destruir em nome de Jesus. Eu quero o melhor, amém. Em 2 Pedro, capítulo 2, lendo o versículo 1. 2 Pedro 2, verso 1. A face dos profetas também. Entre o povo. É segundo Testamento, tempo de Jeremias, tempo de Ezequiel, tempo de Isaías. Há sempre isso acontece. Vimos o tempo de Corã, habitaram, morreram, e nós vimos falsos profetas, pessoas que guardavam o sapato para irem. E nós agora estamos nesse futuro. E aqui está dizendo, haverá falsos profetas entre nós que privadamente vão introduzir heresias destrutivas. É por isso que nós estamos preocupados. Não é toda a gente que dá a pregar. Não é todas as pessoas que têm aqui alguma coisa para fazer. Nós alcançamos as pessoas que não podemos alcançar. Ok, isso é bom. Mas quando ouvimos aquilo que a pessoa está a dizer, aquilo que eles colocam na internet, no Facebook, e nós vemos heresias destrutivas que destrói a alma das pessoas que estão a ouvir. É por isso que nós temos uma preocupação. Haverá falsos professores, falsos ensinadores, falsos pastores que vão trazer destruição e negando o Senhor que trouxe eles e trazer sobre si a verdadeira destruição. Verso 2. E muitos seguirão. Muitos seguirão. Por quê? Porque eles esquecem. Eles esquecem que estão a aprender. Jesus
é tudo em todos. Jesus é o Salvador. Jesus é o Santificador. Jesus é o Curador. Jesus é que batiza no Espírito Santo. Jesus é o Rei que voltará. Se nós esquecemos todas essas coisas e não lembramos, é por isso que nós caímos. Então, não é uma pequena coisa, né? Algumas coisas, são muitas coisas que devem ser resolvidas. A razão pela qual devemos fazer pelo devido caminho da verdade. Não há falar mal. Olha, verso 3. Olha, verso 3. Através dessas palavras, devemos buscar guardá-los. Aqui está a dizer que e eles vivem nessa inveja. Quando nós lemos acerca do amor ao dinheiro, agora a mente vai para dinheiro. Por muitas vezes, quando falam acerca da avareza, muitos querem dinheiro. Mas quando falamos da avareza, também querem posição, querem título. Eles querem tomar o que pertence a outras pessoas. E a Bíblia diz: não cobiçarás a esposa do teu irmão, do teu vizinho. Não cobiçarás o servo do seu vizinho. Não cobiçarás nada que pertence ao teu vizinho. Não é apenas dinheiro. Aqui nós temos obreiros. Esses pequenos obreiros, eu te agradeço. Há muitos em número, mas há poucos obreiros. Se nós vemos o obreiro que nós temos para fazer isso e fazer aquilo, nós temos poucos obreiros e alguns estão a fazer alguma coisa lá fora. Eles querem atrair, querem tomar, querem mover os obreiros que nós temos. Irmão, por quê? Esses pequenos obreiros que nós temos, nós estamos a levantá-los, estamos a treiná-los e estamos a construí-los. Nós aconselhamos esses obreiros. E quando eles deveriam agora trabalhar para aquilo que estamos a treiná-los para fazer, a pessoa invejosa, a pessoa que tem o pecado no seu coração, quer desviar do caminho. E essas pessoas que estão a tirar do caminho, eles não estão a fazer nem 10% daquilo que essas pessoas faziam que fossem aqui. Então, isso aqui é avareza. Pessoas que nós conhecemos, que nós levantamos e faziam grandes obras para o Senhor. Nós precisamos dessas pessoas. Eu preciso de alguns para viajar comigo e para nos ajudar a fazer isso e fazer aquilo. E alguns para nos lembrar do ministério do louvor, no ministério do porteiro, no ministério da segurança, do ministério das crianças, no ministério dos jovens. Mas eles estão a tirar isso aqui, muitos estão sentados, não estão a fazer nada. E as pessoas que nós estamos a tirar, não estamos a lembrar que há desafio e há problema. E pessoas que deveriam fazer algo estão sentados. Nós devemos lembrar, é o que o Senhor está a nos levantar para fazer. Não podemos permitir com que as pessoas que tenham avareza no coração, quem que eles possam ser, qual nome que possam ter, e qualquer coisa que eles poderão até dizer. A palavra de Deus está a dizer que através da avareza vão vender a palavra de Deus. Vão vender a palavra de Deus. E que o seu julgamento estão muito perto. Nós devemos saber. Eu gostaria de prever e prevenir todos dessas destruições e de julgamento final. Eu vou te explicar, preste atenção. Se eu souber que alguém tem problema em tomar dinheiro, em roubar, avareza, para ajudar essa pessoa, eu devo tomar cuidado, eu não coloco o dinheiro diante dessa pessoa deliberadamente. Por quê?
Não porque o dinheiro é tão importante para mim, mas eu não quero que aquela pessoa venha exibir a sua avareza com o dinheiro que eu lá coloquei. Se eu souber que essa situação vai fazer alguém ficar nervoso, e se quando ela ou ele fica chateado, ela entra num problema com a vida e a salvação. Eu não posso fazer nada que venha criar a ira no coração de uma outra pessoa. Se eu souber que alguém vai mentir, eu sei que todos os mentirosos terão o seu lugar no lago do fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Eu devo ser muito cuidadoso. Se eu tiver já a resposta, se eu já tenho a resposta para dar, eu não vou esconder. Porque eu sei que vou colocar a pessoa no perigo para exibir a ira no coração, então não vou mentir para a pessoa esconder a verdade. Então eu vou buscar prevenir as pessoas para que eles não venham entrar no inferno devido à minha ação, devido ao meu comportamento, devido à minha vida de desinteresse e descuidado. Então, se eu sei que alguém vai fazer algo terrível para a minha filha, então tua filha é jovem e conhece aquele jovem, não é alguém que é estranho para ti. E sabe, se tens a chance, sabe que ele vai corromper a tua filha para ajudar ele, para que ele não entre nisso, não porque que queres aprisionar a tua filha, mantenha aqui, mas porque quer também ajudá-lo, aquele outro irmão, aquela outra pessoa, para não entrar no inferno através de ti, através da tua vida de desinteresse, descuidado. Prever a tua filha, qualquer coisa que ele quer fazer, sabe que há perigos aqui, então faça a ti próprio. Então é isso que nós estamos a ver. Devemos prevenir todas as pessoas para não cometerem pecado, para não fazer o mal. Então, se nós sabemos que a pessoa está dizendo, a gente diz que eu não posso te contar a história, mas eu não ouço sempre a ele, porque as histórias que eu conto há um propósito. Diga um amém. Sabe, eu sei propriamente isso por mim. Esse homem estava a viajar. Então ele chamou um outro homem. Ele disse, eu vou viajar. Então, aqui está a minha esposa. Toma conta da minha esposa até que eu volte. Eu não faria isso. Mas antes que ele voltasse, sabe, a intimidade começou entre a mulher dele e o amigo. E quando ele voltou, ele poderia perceber da esposa, a minha esposa me diga o que é que aconteceu. A esposa, na verdade, tinha um grande desafio, uma grande enfermidade, e foi para muitos lugares e não havia cura. E foi para o irmão que tinha espírito de discernimento, guerreiro de oração, e disse, preciso de oração. E a pessoa que ia orar para ela, eu vou te dizer qual das nossas igrejas, da aprofundamento da vida cristã, onde isso aconteceu. E o irmão guerreiro de oração disse assim, diga-me, isso aconteceu, apontou para ela. Eu estou a contar a história, se está certo? Eu disse, está certo que possa continuar a contar o que aconteceu? Sim, precisa ouvir a história que está acontecendo dentro da igreja. Então, aquela irmã confessou que o marido entregou para que outro amigo, o fulano e tal, cuidasse. Não para fazer o que é mal, mas para cuidar da esposa e vigiar até que ele voltasse. Mas agora está a condição que aconteceu. É por isso que nós soubemos acerca disso. Sabe, protege a tua família, protege a tua esposa, protege o teu marido. Se sabes que alguém tem avareza no coração, tem a sua fraqueza e vai aplicar essa maldade à família, guarda a tua família do mal. A igreja dá um grande amém. Então, portanto, estamos observando o número 3. As proclamações absurdas dos apóstatas contra Cristo. Dos apóstolos contra Cristo. Os apóstolos de Cristo. Há apóstatas, os desviados, estão contra Cristo. Eles têm a sua própria doutrina, têm o seu próprio estilo de vida, têm a forma de aproximar,
têm os seus próprios comportamentos malignos, estão contra a vida de Cristo, contra a missão de Cristo, contra a obra de Cristo. Então, há sempre proclamações absurdas desses apóstatas contra Cristo. Então, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 18. 2 Pedro 2, verso 18. Quer dizer, quando eles falam palavra de vaidade. Eles falam a palavra da vaidade, do desejo da carne. E a palavra do Senhor está dizendo, verso 18, porque falando coisas muito arrogantes e vaidade, engordam com as suas concupiscências da carne e com as dissoluções. Então, no verso 19 está a dizer, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Eles pregam liberdade, pregam a liberdade, pregam a liberdade. E a liberdade deles significa que podem fazer tudo quanto querem, em todo o tempo, com qualquer um, mesmo que essas coisas possam ser contra a palavra. É a maneira que eles entendem a liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Uma liberdade que não tem princípio, que não há controle, que não há a negação própria. Eles jogam a negação própria fora e pregam a liberdade. Mas Jesus falou acerca de carregar a tua cruz. Jesus falou acerca de negar a ti próprio. E o Senhor está a dizer, se alguém não consegue negar a si próprio, a sua carnalidade lá está. E que os quer que negue a ti próprio para que seja um discípulo de Cristo. Mas estás a jogar fora aquela negação própria, o controle próprio, e agora eles são servos da corrupção, servos da maldade. E aqui está a dizer, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Verso 20. Verso 20, portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, das poluições do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas, e vencidos, salvos, perdoados, limpos, mudados, transformados, mas esses enganadores chegam a eles e digam-lhes, liberdade, liberdade. E então agora eles voltam para o passado, voltam para os seus caminhos malignos. Então o seu fim será pior do que primeiro. Eu oro que não será a nossa porção e não entregaremos ao mal em nome de Jesus. Romanos capítulo 16, lendo o versículo 17. Romanos 16, verso 17. E aqui está a dizer, e eu peço-vos, eu suplico-vos, irmãos, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, confusões, ofensas e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos o quê? Fala bem alto. A igreja leia verso 17. Desviai-vos dele. Evita essas pessoas. Não torna amigos de alguém que estão a ensinar e propagar e enfatizar algo que é contrário àquilo que aprendeste todos esses anos. Está a dizer, são teus amigos, são pessoas respeitosas, são líderes, mas tem uma boa base e até são perto a pastor nacional. Porque são perto a pastor. Nenhum falso pastor é perto de mim. Dá-me um grande amém. Se você conhece o teu pastor,
não vai dizer que esses são fáceis, buscam confusão, estão perto de mim. Não. Vocês estão a dizer isso, dizem eles, eu disse, eu não os conheço. E eles falam mal, pregam algo que é contrário à palavra de Deus, criam confusão e desentendimento, evite essas pessoas. Então, o verso 18 está a dizer, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Eles falam sorrindo, mas enganam os simples. Então, nós estamos a ver na palavra de Deus para evitar essas pessoas. Vamos ver segundo os Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Eles opõem a palavra de Deus. Eles opõem acima de tudo que é chamado Deus. E eles adoram a maldade. E fazem de si próprio a autoridade final, a sua mensagem, a sua palavra, a sua liberdade. E eles buscam colocar acima da palavra de Deus. Eles estão assentados no templo de Deus, mostrando a si próprio e mostrando como Deus, vivendo como Deus. Fazem da sua palavra porque são um paralelo com a palavra de Deus. E nós estamos a dizer, Deus está a dizer, vão dizer sim, eu sei, mas deve também saber que Deus também está em mim, e Deus também está em mim, Jesus está em mim, eu tenho Pai em mim, toda a trindade divina está em mim, e eu estou a dizer. Então, eles colocam a si próprio como igual a Deus. Igual a Deus. No verso 5 está a dizer, lembra-vos que eu ainda estava convosco, eu vos disse essas coisas, eu oro que havemos de lembrar. Ponto número 2. Ponto número 2. Ponto número 2. A apostasia neste último tempo. Veja Judas, capítulo 1, verso 17. Amados, lembrai-vos das palavras que foram ditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 18, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. 3 pontos nós estamos a considerar aqui. A carnalidade dos apóstolos mundanos. Número 2, a crueldade dos apóstolos ímpios. Número 3, a maldade dos caminhos desses apóstatas. Número 1, a carnalidade dos apóstolos mundanos. Os apóstatas são carnais, desviados. E vimos em 1 Coríntios capítulo 3, lendo o versículo 3, 1 Coríntios 3, verso 3, porque eles ainda são carnais. Sabe, o Paulo, o apóstolo, quando ele fala a palavra de Deus, ele não fecha a sua boca para dizer isso. Ele não olha para a face das pessoas para dizer, ok, ele deve agora ter a sabedoria mundana para que venha falar, para que ninguém a perceber o significado. Não Paulo apóstolo e não nenhum apóstolo do Senhor. Ele olhava para o povo de Coríntio, os povos que estavam a dizer que eles têm todos os dons do Espírito. Ele está a dizer, posso vos dizer algo? Vocês são carnais. E quando nós olhamos para os crentes que têm essas características, qualquer oração que venham fazer, qualquer falar na língua que eles venham falar, qualquer sinais e maravilhas que podem até manifestar,
A palavra de Deus está a dizer porque ainda são carnais. Porque havendo entre vós inveja, confusão, dissensões, contendas, divisões, não são carnais? E não andais segundo o homem, não são carnais? São como pessoas que vivem na política, homens de política, olha o verso 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então, esta é a carnalidade. E eu prefiro esse pregador aqui. Ele é bom, ele sorri. E qualquer coisa, qualquer princípio que qualquer outro pregador venha colocar aqui para o nosso bem, eu mudo isso. Por quê? Porque eu sou bom com as pessoas, eu amo as pessoas. Amas a eles, mas não diz seja a verdade. Amas a eles e não permitam que eles possam seguir a verdade para o bem. E estás a preparar essas almas para o inferno. Então, a pessoa está a dizer, ok, eu prefiro esse pregador, eu prefiro aquela pregadora. Ela nunca corrige ninguém. Ele nunca corrige ninguém. Eles nunca dizem o que está errado. Se quer divorciar o teu marido, ok, bem, você é a melhor pessoa para saber, não está a sentir bem nesse lugar, quer divorciar, ok, eu não estou a dizer-te para divorciar, mas sabe, então cuida de ti próprio. Qualquer coisa que fizerdes, Deus vai entender a tua situação. Por que não diz ela a verdade? A verdadeira palavra de Deus. Então, é por isso que a pessoa está a dizer que prefere esse pregador. Essa é falsa doutrina, essa é maldade, essa é carnalidade. Então, nós estamos a ver no capítulo 1 do 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. E agora, aqui está a dizer, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, a mesma palavra da salvação, a mesma palavra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é a mesma palavra. Bem-aventurados os puros no coração, porque eles verão o Senhor. Então, se não acreditamos em Cristo, vamos falar as mesmas palavras. As mesmas palavras, exceto com que a tua justiça exceda a justiça dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino celestial. Então falaremos as mesmas palavras. Então, por que nós estamos a mudar a palavra? Por que nós estamos a deludir a palavra de Deus? Por que nós estamos a inventar uma outra coisa que Deus não falou e está a levar as pessoas para outro caminho? Estamos a mudar a palavra, estamos a mudar o princípio, e quando te fazem questões, vão direto à resposta. Não tenta parambular e mudar a questão, fala como é. Sabe, algumas pessoas, eu não estou a seguir ninguém, mas deve seguir o teu pastor, tá certo? Deve seguir o teu líder, ok? Ele te ensinou como pregar, como ensinar, como orar. Quem te ensinou? Alguém te ensinou como fazer essas coisas. Então, pela graça de Deus, eu agora vou falar diretamente para a igreja. O povo do aprofundamento da vida cristã estão cá. Quem faz parte do aprofundamento da vida cristã, onde vocês estão? O Senhor vos garante que nós possamos fazer a igreja verdadeiramente profunda em nome de Jesus. Alguém que venha te dizer, não siga pastores, agora deve ser seguidor meu, assim como eu sigo a Cristo. O que Paulo o apóstolo está a dizer? Ele está a dizer isso, que há tempo que eles não estão a seguir Cristo e não seguem Ele. Será que ele está a dizer que há tempo que ele está a seguir Cristo, então siga Ele? Não. O Paulo apóstolo não falou isso. Ele não disse que há tempo que ele não está a seguir a Cristo. Então não vem dizer que não vem a seguir Ele. Paulo apóstolo seguiu a Cristo todo momento. Nada te moveu. Ele não contou a sua própria vida como digno, para que ele pudesse finalizar a obra que Deus tem concedido para fazer. Ele seguiu Cristo a todo momento.
Então ele disse, segue-me. Então, há pessoas que estão a dizer, não segue o teu pastor, e porque há tempo que eles não estão a seguir a Cristo. Agora, se eu não estou a seguir Cristo, será que eu sou qualificado para pregar? Se eu não estou a seguir Cristo, será que eu sou qualificado para mesmo para abrir a Bíblia, abrir a minha boca e te ensinar alguma coisa, o caminho da salvação? Então, por que essas pessoas estão a te enganar? Não aceitem engano. Eu sigo a Cristo. Eu sigo a Cristo. Eu não disse para dizer o que eu estou a dizer, mas eu estou a dizer, eu, o teu pastor, sigo a Cristo. Então tu deves e tens a responsabilidade para me seguir, porque eu te ensino a palavra de Deus. Será que eu estou ensinando a palavra de Deus? Então, como é que tu sabes? Então, conhece meu segredo. Eu não tenho segredo em nenhum lugar. Mesmo na casa onde eu vivo, não há segredo ali. Eu tenho pessoas que lá vivem comigo, eles me veem, eles me conhecem, eles sabem tudo quanto eu faço. Quando eu viajo com os seguranças, membros da nossa igreja. Qualquer lugar onde eu estiver, qualquer hotel onde eu fico, qualquer construção, qualquer lugar onde eu estiver, as pessoas estão sempre comigo todo o tempo. Eles sabem que eu sigo a Cristo. Então nós devemos respeitar e honrar o Senhor e me seguir e seguir o estilo da vida do teu pastor. Um amém maravilhoso, um outro amém. E agora está a dizer, irmãos, rogo-vos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, desentendimento, debates, argumentos entre vós, mas que sejais unidos em o mesmo pensamento e em o mesmo parecer. Verso 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenção, há divisão, há contradição, há debate entre vós. Não será assim em nossa igreja. Nós estamos a ver 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não acreditais em todo espírito. Provai para que vejam se todo espírito é de Deus. Que estão no mundo. Essa é a razão pela qual nós estudamos a palavra de Deus, para que conheçamos a verdade. E a verdade que nós conhecemos possa nos colocar livre em nome de Jesus. Olha, verso 3, está a nos dizer: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo nasceu de carne, não é de Deus. Esse é o espírito de anticristo. Espírito do anticristo. Então, nós ouvimos que esse espírito viria e mesmo agora já está no mundo. Então, eles são do mundo. Você fala de mundo. E o mundo os ouve. Vamos para o número 2 aqui. Número 2. A crueldade dos apóstatas ímpios. A crueldade. Quando alguém deixa o caminho da verdade e prega o caminho do erro e usam todas as possibilidades possíveis para conduzir as pessoas no caminho de erro, no caminho da perdição, no caminho da destruição, este é uma pessoa ímpia. Então, Jeremias capítulo 23. Jeremias 23, lê no versículo 16.
Jeremias 23, lê no versículo 16. Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dá os teus ouvidos aos profetas que profetizam para vós. E eles falam a visão do seu coração e não da boca do Senhor. Essa é impiedade, a palavra de Deus, para nos salvar, para nos manter salvos. Eles abandonam isso. E a palavra do compromisso, a palavra da maldade, a palavra de contradição, a palavra do pecado, que faz as pessoas andarem na condenação, é aquilo que eles ficam a fazer. Essa é impiedade, isso é mal, e não os permite ouvir a palavra de Deus. Estamos a fazê-lo a ir por outro caminho. Segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 3. E aqui está a dizer que assim que a serpente enganou a Eva através da subtilidade, para que a mente fosse corrompida. A mente foi corrompida devido à simplicidade que há em Cristo. Então, versículo 13. Então, há falsos apóstolos enganadores que está a transformar a si próprio como apóstolo de Cristo. O verso 14. E não é maravilha, porque próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E Satanás não vem para ninguém para dizer: eu sou Satanás, eu caí, e agora o inferno está preparado para mim e os meus anjos, e agora quero trazer outros, e quero atraí-los, e também para levá-los para o mesmo lugar. Não, Satanás não vem assim. Satanás vem como anjo de luz, como se fosse que não há escuridão nele, como se fosse que ele está, o anjo de Deus. Essa é a razão pela qual nós devemos ser vigilantes. Essa é a razão pela qual nós devemos ter cuidado. Essa é a razão pela qual nós devemos ter cuidado, porque não é de maravilhar que mesmo Satanás se transforma no anjo de luz. Verso 15. Por isso, não é muito, pois, que seus ministros de Satanás, se transfigurem em ministro da justiça. Então, nós estamos a pregar a mesma coisa, é aquilo que eles estão a dizer. Não, nós não estamos a pregar as mesmas coisas. Estás a pregar a liberdade, que onde podem fazer tudo, a perdão está sempre lá, graça está sempre lá, misericórdia está sempre lá. E como acerca do adultério, ok, adultério é mal, mas Deus é Deus bom. Com acerca de fornicação, ok, não preocupa, porque Deus é Deus de misericórdia. E antes de cometer a fornicação, ele já está a citar a promessa de Deus. Porque eu sou fraco, eu não consigo permanecer firme e eu não consigo avançar. Eles nem cometeram nem pecado, mas já estão a preparar o coração para isso. Deus não ensinou isso. Este é o tomar a graça de Deus em vão. Então, eles querem que nós preguemos a verdadeira justiça e tenhamos a graça, o poder, a força para que andam na liberdade. Então, devemos ser pregadores de justiça. O Senhor nos livra dessas mãos em nome de Jesus Cristo. Número 3, nós estamos a ver. Não estamos a ver os planos deles. Quando nós tentamos
nós não sabemos onde que eles querem ir, então eles estão sempre no cantinho, eles são enganadores. O verdadeiro filho de Deus, não estamos a falar dos pregadores, do ministro, os filhos de Deus, nós devemos ser direto. Se fizemos alguma coisa errada, devemos dizer, ok, me perdoa, eu fiz mal, estou errado. Se formos numa direção errada, você não é um anjo, confessa o mal. Não tenta desviar e dar outra volta, não tenta mentir. Não tenta justificar com outra mentira que não falaste, não fizeste. Então eles buscam desviar. Esse espírito de desviar da verdade não estará em nossa vida em nome de Jesus Cristo. Um grande amém. Então há essas tendências nesses apóstatas. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, verso 14. E aqui está a dizer, Efésios 4, 14, nós não somos mais filhos para ser carregados por todo vento da doutrina, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Enganos. Não serás enganado. Eu não serei enganado. Não permita que a inteligência do mundo venha brincar contigo e venha te guiar no desviado caminho. Não desviarás. Eu não desviarei. Eles podem vir, mas deve detectar ele e dizer, eu estou no meu caminho para os céus, eu não estou aqui para o pecado, não estou aqui para me comprometer com o mal, ninguém vai te desviar, vai te pisar, ninguém vai te jogar fora para engano do pecado em nome de Jesus. Ponto número 3. Ponto número 3. Ponto número 3. O pagamento doloroso dos apóstolos e as suas filhas das trevas. Nós estamos a ver Judas 1:19. Judas 1:19. Então, estes são os que separam a si próprio para a sensualidade, não tendo o Espírito. São os que causam divisões sensuais e que não têm Espírito, não têm Espírito Santo, não têm Espírito de Deus. Eles separam as pessoas da verdade. Eles separam as pessoas do reino da luz. E separam a si próprio. E o Senhor aqui está a dizer, não apenas isso, eles separam a si próprios, são sensuais, são carnais, não têm vitória sobre desejos carnais e não têm controle, poder para controlar o poder do Espírito de Deus. Veja 3 coisas aqui. Número 1, a vida balanceada e separada e sem graça. A graça lá não está. Eles correm, não há graça. Eles falam, não há graça. Eles agem e não há graça. Tudo quanto fazem, porque quando nós vamos no caminho do erro e nós estamos contra Cristo, contra a verdade, Cristo não pode dar a graça e a força para opor a Ele, para destruir tudo quanto Cristo construiu. Cristo não pode considerar a graça algo que vai matar a sua própria igreja. Deus não faz isso. Então, eles são separados e uma vida sem graça. Número 2, eles são sensuais e com maldade. Número 3, nós temos questionadores sem espírito. Questionadores sem espírito.
e que não conseguem segurar nada firme. A doutrina santa sempre cai das suas mãos. Número 1 é os separadores, com uma vida sem graça de Deus. Isaías 65, verso 5. Isaías 65, verso 5. Aqui está a dizer, apenas palavra de boca, apenas a palavra de boca, eles separam a si próprios e que dizem, fica onde estás e eu não te chegues a mim porque eu sou mais santo que tu. Estes são fumaça do meu nariz e um fogo que arde todo o dia. Estão a dizer em Ezequiel 14, versículo 7. Ezequiel 14, versículo 7. Porque todos da casa de Israel e os estrangeiros, e porque qualquer homem da casa de Israel, o estrangeiro que peregrinaram em Israel, que se alienar de mim, eles separam a si próprios do Senhor. Por quê? Porque não conseguem firmar na palavra da verdade. Não conseguem manter no caminho de justiça. Eles separam a si próprios do Senhor e saem do caminho de Deus. Eles separam a si próprios da verdade e não conseguem firmar na palavra de Deus. E isso que guia a perdição. Eles não querem ouvir. Eles separam a si próprios deste caminho. Então, o Senhor está a dizer, aqui no verso 7, se alienar de mim, levantar os seus ídolos do seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do meu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele. Eu, o Senhor... Agora, pode imaginar isso? A pessoa saiu do caminho de Deus, agora está à procura de um profeta para dizer aquilo que eles querem ouvir. Agora, aqui está a dizer, eu, o Senhor, o responderei. Eu, o Senhor, o responderei por mim mesmo. É hora que não serás enganada. Eu não serei enganado. João capítulo 15, lendo o versículo 6. João 15, verso 6. João 15, verso 6. Se alguém não habitar em mim, está separado de Deus. O mundo é tão bom para ele. A correção é tão pesada para ele, tão firmado, tão claro. Ele não quer habitar. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E escolhem e lançam no fogo e ardem. E ardem. Eu oro que isso não será a nossa porção em nome de Jesus. Um grande amém. Número 2. Eles são sensuais. Eles estão sensuais no seu caráter. Sensuais nos seus comportamentos. Sensuais no seu vestir. E vestem na sensualidade. Então, eles querem chamar a atenção do outro gênero, a atenção do homem e da mulher, estão a pensar coisas malignas para a imoralidade. Então, vivem na sensualidade. A sensualidade na maneira que eles comportam, na maneira que eles andam, na maneira que elas andam, a sensualidade. Eles querem largar cair, eles querem chamar a atenção de outras pessoas que não sabem nada acerca da convicção, acerca da palavra de Deus, que lhe guia aos céus. São sensuais. Então, nós estamos a ver na palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, lendo o versículo 8. 1 Timóteo 3, verso 8. Do mesmo modo,
Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe e de ganância. Segundo Timóteo, capítulo 3, e lendo verso 1. Segundo Timóteo 3, lendo verso 1. E devemos saber que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Eles amam a carne, eles amam a si mesmo, e eles querem projetar a si próprios para o mundo. Eles estão disponíveis para todos os pecadores que também vivem no pecado. E aqui está dizendo, eles são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos e desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Olha, verso 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Olha, verso 8. Verso 8 diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Verso 9. Verso 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Amém? Amém. As suas maldades serão manifestas. Agora, o que é que nós devemos fazer para que não sejamos varridos, não sejamos sucumbidos? Olha, verso 7. Volta verso 7. Verso 7 desse capítulo 3, que aprendem sempre. Eles sempre aprendem, mas e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Devemos perguntar a nós mesmos: por que eu estou sempre a aprender a palavra de salvação? Eu estou sempre a aprender a palavra de salvação, mas não há crescimento espiritual. Eu não venho à realidade de possuir salvação. Possuir essa, eu estou sempre aprendendo. Estou sempre aprendendo a palavra. Estou sempre ouvindo a palavra, mas nunca há crescimento, nunca há mudança, nunca chega ao conhecimento da verdade, sempre aprendendo a palavra. Por quê? Por que alguém está sempre a ouvir a palavra, mas ainda não conseguem firmar e manter para que possam ver que este crente está sempre a comprometer com o pecado? Por que sempre ouves a palavra e não há transformação de vida e nunca chega ao conhecimento da verdade? Deves pensar nisso. Deves pensar nisso. Porque a palavra não está escrita na tábua do coração. Amém. Número 3. Número 3. Os homens sem espírito de Deus, sem firmeza. Nós devemos ter a firmeza, nós devemos ter essa firmeza, nós devemos manter firme e de manter no caminho de Deus tudo quanto nós aprendemos, tudo quanto nós ouvimos, nós devemos manter nessa palavra e nada nos tirar do caminho de Deus em nome de Jesus Cristo. Como é que estás sempre cá aprendendo a palavra de Deus e segunda-feira, amanhã há um desafio e já voltas para o pecado? Isto não pode ser. Como é que estás sempre cá aprendendo, mas estás sempre a argumentar acerca da palavra, reclamar acerca da palavra? Aprendeste alguma coisa no sábado e no domingo já estás no desentendimento. Isso é tolice. Como é que estás sempre aqui a aprender alguma coisa no domingo e durante dia de semana e já esqueceste? Lembra,
como é que nós podemos cá estar e estar sempre a aprender a palavra, segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo, e quando o problema se levanta, esquecemos a palavra. Nós devemos ter firmeza. E se temos o Espírito Santo nos traz a lembrança, aquilo que o Senhor está nos a ensinar. Não vai me dizer que tens Espírito Santo, fala em língua, e sempre esquece aquilo que aprendeste. E estás sempre a aprender. Mas não há crescimento, não há mudança e nunca chegas ao conhecimento da verdade. Eu oro e eu creio que algo mudará. Em todas as vidas, algo mudará em nome de Jesus. Segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Segundo os Coríntios 11, verso 2. Porque nós podemos dizer, segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Então, o Paulo, apóstolo, ele estava com aquela preocupação sobre todos quantos a trazer para o reino. Então, aqui está a dizer, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Se alguém vem pregar a vós uma outra palavra, eu digo novamente, se alguém vem trazer um outro evangelho para ti, além daquele que recebeste, seja anátema, porque ele estava zeloso, assim como o marido deve manter zeloso para com sua esposa. E ele não quer que ninguém promíscuo e descuidado e tá sobre a sua esposa, porque ele é zeloso, assim como o pai, eu como a mãe, deve manter zeloso para os seus jovens, a sua jovem, e não quer que ninguém, cheio de fúria, de maldade, está à volta da sua filha e do seu filho, zeloso sobre os seus, para que os pastores, os pregadores, devem ser zelosos sobre o povo que Deus está usando para trazer ao reino de Deus. Então deve ter o zelo de Deus. Aqui quer dizer, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Hás de manter com Cristo. Hás de habitar em Cristo. E qualquer falso pregador, qualquer falso irmão, qualquer falsa irmã, qualquer falsa mãe, qualquer falso pai e indivíduo que queres tirar do caminho de Deus, Deus tirará do teu caminho em nome de Jesus Cristo. Os céus, pela graça de Deus, nós pregaremos até que mantenhas e fica firme na palavra que te leva aos céus em nome de Jesus Cristo. Satanás não vai te pegar. Tentadores não vão te pegar. Os comprometedores de pecado não vão te pegar. Nem ninguém que tem açúcar na boca e querem te desviar o caminho não chegará a ti em nome de Jesus. Mais graça sobre a tua vida, mais revelação sobre a tua vida, mais ajuda dos céus para ti. E o poder que te faz manter firme no caminho de Deus, estabilizado no caminho da verdade, o Senhor te garante em nome de Jesus Cristo. Vamos agora pôr de pé todos, vamos pôr de pé e a Deus em oração, para que Deus, Ele mesmo, possa te ajudar. Deves orar, é o momento de orar. Não toma nada em vão, fica de pé, agora é o momento de orar. Precisa da graça de Deus, do poder de Deus, com a tua consagração e comprometimento, para que firmes e mantenha até o dia final. Vamos colocar de pé e ir a Deus em oração. Qualquer lugar onde tu estás, eu creio que tu estás a orar ao Senhor. Eu creio que estás a suplicar ao Senhor. Eu creio que estás a buscar ao Senhor e dizendo ao Senhor para te ajudar a firmar, manter até os dias
finais. Irmãos, qualquer lugar onde tu estás nesse exato momento, vai a Deus em oração, para que Deus te ajude, para que Deus te conceda a graça, para que Deus te levante, para que Deus te restaure, para que Deus venha te voltar a colocar na fé aquilo que ouviste esta noite. A tua alma não vai perecer no inferno. Deves orar, pedir a Deus a graça. Qualquer coisa, qualquer situação, qualquer pessoa que levantou a ira e a traição, o ódio, a raiva, o pecado e caíste no teu próprio mal, no teu próprio desejo carnal, deves lembrar da palavra, deves lembrar dos preceitos de Deus, deves lembrar de onde caíste, deves lembrar o que tirou a graça de Deus sobre a tua vida, deves lembrar aquilo que tirou a presença e o Espírito de Deus sobre a tua vida. Deves lembrar, não podes esquecer isso. Esquece o passado de dores, passado de traição, passado de ira, passado de raiva. Agora clama ao Senhor para que a graça do céu, devemos orar com a sinceridade do coração, porque a palavra de Deus está a dizer: a sua graça é suficiente para todos nós. Portanto, oremos, irmãos, ora. Vamos suplicar ao Senhor. Não podemos ouvir toda essa palavra, todo ensinamento e permanecer a mesma coisa, a mesma pessoa, como se fosse alguém que não escuta a palavra. Mas pela graça de Deus vai te permanecer na fé, vai te levantar. A promessa de Deus está aqui para ti. Haverá escarnecedores, haverá pessoas que querem te fazer voltar atrás, haverá pessoas que querem te provocar. Haverá pessoas que estão a trazer o teu passado para a tua cara, para te fazer sentir culpado e culpado. E estar a injuriar e falar mal do caminho da justiça. Deus, Ele mesmo, pela graça celestial, vai te ajudar. O Senhor disse que o pecado há de aumentar no mundo, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Quando te pergunta alguma coisa, se falaste, se não falaste, se aconteceu, não aconteceu, fale apenas a verdade. Não cobre uma mentira com outra mentira para defender o teu ponto. Não levanta com outro argumento para defender que estás certo. Fale apenas a verdade. Não contamina a ti próprio, não condena a ti próprio. Lembra da palavra de Deus. Lembra da palavra de Deus. Não partilha a mentira. Não partilha o engano. Nesta noite nós devemos lembrar. Nesta noite nós devemos orar. E devemos pedir a graça em nome de Jesus. Nós oramos. A igreja de Deus diga amém. Vamos lembrar. Vamos contar na oração. O Senhor Jesus nos disse que esses falsos profetas, eles querem remover pessoas no caminho da verdade. Esses falsos profetas querem tirar as pessoas no caminho da verdade. Pedro, o apóstolo, nos disse que os apóstolos da perdição lá estão. Vamos orar para que eles não vão te pegar, não vão te enganar. Então, eles querem mover os discípulos para o caminho deles. Não importa o engano, não importa o grupo deles, não serás enganada, não serás enganado em nome de Jesus. Vamos orar, pedir ao Senhor essa graça. Todos quantos estão a ir no caminho do pecado por causa da avareza. A avareza olhando para a mulher do outro, para o marido do outro, para a propriedade do outro, para a família do outro, para as coisas que pertencem ao outro, e a inveja, e há muita gente assim. Dentro da igreja, há lutas para conseguir posição. Eles querem conduzir discípulos para si e dividir a igreja. E nós temos o privilégio de guiar a oração, de pregar, de ensinar e fazer tudo para o Senhor. E alguns estão a procurar para o ministério que não é agradável e nem aceitável
diante do Senhor. Vamos orar que nós não vamos apoiar Absalão. Nós vamos fazer parte de Itofel, que morreu uma morte prematura porque ele apoiou Absalão para levantar-se contra Davi, que é o seu pai. Vamos evitar morte prematura devido a algo que está no coração. Nós vamos ajuntar grupo para falar mal dos outros, para contaminar os outros, e a pessoa que está te ensinando, nós vamos criar discípulos para nós. Vamos evitar esses males e haver paz, simplicidade e verdade entre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Agora, eu quero te perguntar, quem é que tu segues? Quem é teu mentor? Quem é o teu líder? O Senhor colocou o pastor diante de nós, quem nos ensina a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus nos conceda a graça. Paulo apóstolo disse, sejamos seguidores de Cristo, assim como ele também é. Vamos pedir ao Senhor. Este é o homem que Deus levantou diante de nós. Conhecemos a sua vida, o seu ensinamento, conhecemos o seu caráter e a sua posição para a verdade de Deus. Não vamos seguir o estrangeiro. Conhecemos a palavra da verdade e não podemos ser enganados. Então vamos orar, pedir ao Senhor a graça para seguir o caminho de Deus, caminho da verdade, de justiça. E não serás enganado nem enganado. Deves levantar na fé. Toda fraqueza e pecado que está te dominar, deve levantar. Vamos orar e pedir ao Senhor esta graça em nome de Jesus. Lembra das palavras. Tudo quanto já ouviste, tudo quanto já aprendeste, lembra dessas palavras no tempo do casamento, no tempo da dificuldade, em qualquer desafio, lembre da palavra de Deus. Quando a tentação se levantar, não esqueça da palavra. Vamos orar. É por isso que neste retiro ouvimos tanto, recebemos tanto da palavra de Deus. Não podemos permitir com que tudo isso venha cair na terra. Então, Cristo já permaneceu conosco, vamos manter na graça, na fé e no caminho do Senhor até ao fim. Vamos orar para que Deus nos ajude a manter e ouvir essas palavras, guardar essas palavras e continuar nessas palavras em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós oramos. Vamos orar. Que o Senhor possa te livrar de todo engano, de toda falsa doutrina, todas as falsas palavras. Alguns têm o mel na boca, sabem como falar para enganar. E se não somos ajudados pelo Espírito de Deus, alguns carreguem isso, mas aquilo, eles não leem toda a palavra, eles não leem todo o verso e começam a dobrar a palavra e ensinar aquilo que não é verdade. Nós não seremos discípulos dessas pessoas. Nós seremos vítimas dessas pessoas. Deus vai te ajudar a firmar na fé. Nós já recebemos a palavra de Deus e recebemos também a oração. Nós desejamos e Deus vai nos ajudar em nome de Jesus. E vamos orar junto em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós oramos. Pai, nós te agradecemos, nós apreciamos, nós damos toda a glória, todo louvor para aquilo que nossos ouvidos ouviram nesta noite. A chamada para lembrar e perseverar no caminho. Todas as palavras que nós ouvimos em todo o nosso serviço. E mesmo no retiro que terminou. Senhor, escreva as palavras nas tábuas de nossos corações em nome de Jesus Cristo. Oramos para que o Senhor nos lembre no caminho da tentação. Senhor, quando nós estamos nesse caminho, ajuda o Senhor a lembrar dessas palavras e essas palavras vão nos fazer permanecer até o fim. Não importa o que há de levantar, o Senhor vai nos guardar, não perderemos do céu. Senhor, ajuda-nos a manter firme até o fim, em nome de Jesus. Obrigado por responder às nossas orações. O nosso Pai que nos ensinou, que nos mencionou e que nos orientou, e esse é o homem que levantaste para nós, Senhor, usaste para manter na palavra. Senhor, guia, manifesta a tua graça mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ter nos respondido. Em nome de Jesus, nós oramos
Amém, amém. Um amém global. Amém.